Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque bora falar desse jogo de Garro 8, a estreia de Garro 8 na temporada. O Memphis Depay falou sobre o futuro, hein? Vale vaga na próxima fase do Paulistão nas quartas de final. Eu vou te falar o que o Corinthians precisa e já pode garantir já nesse jogo. Tem a provável escalação e tem os retornos aí de jogadores importantes na sequência. Eu vou te dar os detalhes a respeito disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Muita coisa pra gente falar. Primeiro da reestreia de Rodrigo Garro, Garro 8. Com a nova camisa, novo número, nova chuteira, inclusive, que foi dada a ele nas redes sociais, né? O Corinthians registrou. O Rodrigo Garro, que ficou afastado aí desse começo de ano por conta de uma tendinite no joelho, também por aquele drama pessoal e tudo mais, as coisas meio que, né, se somaram ali, o Corinthians deu uma preservada, ele foi se preparando melhor fisicamente e ele tá de volta. O melhor meia em atividade no Brasil, terminado aí 2024 e agora vestindo a camisa 8. O Corinthians anunciou também alguns novos números e aí eu queria falar com vocês a respeito de uma peculiaridade, porque o Corinthians fez uma campanha de divulgação muito bacana, né? O marketing foi muito bem. O marketing foi muito bem. Porque a camisa 8 ela é simbólica no clube, né? Então, tá dando a ideia de que o Garro não está perdendo a 10, ele está ganhando a 8. Que deitado vira o símbolo do infinito, que foi vestida por grandes craques e grandes nomes, né? O vídeo lá com o Gustavo Vieira, filho do Sócrates, entregando a 8, dizendo que ela será bem representada por ele. E ele muito animado no meio da Fiel, me entrego a Fiel, né? Usando frases fortes a respeito disso. Então, muito bonita a campanha do marketing do Corinthians para dar essa ideia de celebração mesmo por ele receber a camisa 8. Agora, a gente sabe que isso faz parte de uma troca, de uma exigência do Memphis Depay em vestir a 10 por contrato a partir de 2025. Mas nesse jogo, ele ainda segue com a 94. E por quê? Porque o Corinthians não quis misturar as duas coisas. E não quis ofuscar a entrega da camisa 8 para o Rodrigo Garro. Essa celebração, essa valorização da 8, ela poderia ser ofuscada na medida em que o Memphis vestisse a 10 no mesmo jogo. Então, a 10 para o Memphis, ela será em outro momento com a devida solenidade, para que ele receba também a camisa 10 e seja valorizado como tal, para que, enfim, as coisas elas se separem, para que você não associe uma coisa a outra. Isso tudo é trabalho de marketing, de comunicação, né? E às vezes isso funciona até para como chega no torcedor. O jogo deste domingo contra o São Bernardo é Agarro la Ocho. É para celebrar isso, Garro recebendo a 8. O Memphis segue com a 94. O Charles, que eu imaginei que era o 8, né? Fosse vestir a 5, mas ele vai vestir a 35, que era do Léo Maná, que agora será 33. Então tem essas novidades aí nas numerações, mas o Memphis segue com a 94. No momento específico, oportuno, ele vai vestir a 10. Provavelmente no jogo contra a Universidade Central da Venezuela, na pré-Libertadores, isso dia 19. Então, o jogo deste domingo é para Garro 8 voltar e reestrear com a camisa do Timão. A gente tem outras situações para falar aqui. O Memphis, inclusive, esteve no Altas Horas do corintiano Serginho Groisman, né, cantando com o também corintiano Salgadinho. O do Turma do Pagode lá, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. O vocalista lá, eu não lembro se ele é corintiano ou não. O Salgadinho, que é meu parceiro, né? É corintiano roxo aí, gente fina demais. Cantou lá com o Memphis e tal. O Memphis também se declarou para a torcida. Foi muito bacana, né? Eles tinham um ponto traduzindo tudo em inglês para ele do que era dito no programa. E aí ele foi perguntado, né, sobre renovação, sobre permanência, né? Ele tem contrato até a metade do ano que vem. E ele disse que quer ficar, que ele deixa para os advogados, mas que ele quer ficar. É que assim, é realmente prematuro falar sobre isso, porque tem um alto investimento nele, né, em que você consegue pagar esse jogador se ele se paga, digamos assim.
se ele ajuda o Corinthians a construir títulos, né? E daqui a pouco o Corinthians ganha um grande título esse ano. Tenho certeza que ele empolga e pode ficar por mais tempo. E aí a premiação, número de sócios aumentando, né? Toda essa expectativa gerada pode, com patrocinadores, pode gerar, obviamente, uma continuidade. Agora, essa conta tem que fechar, né? Se chegar na metade do ano que vem e a patrocinadora que está bancando diz, olha, viemos até aqui, daqui a gente não pode passar e tal. E aí o Corinthians vai ter que ver como é que estará a sua engenharia financeira até lá e também, daqui a pouco, jogando o que ele está jogando por aqui, ele pode ter mercado, né, gente? Pode ter mercado. O que ele ganha aqui é muito bem, é muito bom, né? Mas ele pode ter mercado e daqui a pouco não dá para saber agora. O fato é que tem que esperar até para ser vantajoso para o clube, né? Não é só para o jogador. Ah, o jogador quer ficar. Tá bem, mas tem que ver se o clube quer ficar com ele por conta desse custo-benefício. Se ele estiver resolvendo como estava no final do ano passado, não tem nem o que dizer, né? Claro que com investidores bancando. Bom, falando sobre esse jogo do São Bernardo, tem uma situação muito importante em termos de tabela, gente. Com a derrota da Inter de Limeira na sexta-feira para a Portuguesa e o empate do Mirassol. O Mirassol empatou. O Mirassol empatou agora na rodada contra o Noroeste, já tinha perdido para o São Paulo, então o Mirassol estacionou em 16 ali, né, com esse empatezinho de hoje, e aí o Corinthians tem um jogo a mais, é verdade, tem 19. Então a tendência é que Corinthians e Mirassol façam, inclusive, um dos jogos aí das quartas de final do Campeonato Paulista. Agora, o Botafogo e a Inter de Limeira não conseguem alcançar o Corinthians se o Corinthians empatar com o São Bernardo. Se o Corinthians for a 20 pontos, o Corinthians vai ter só mais 4 jogos a realizar. 9, 10, 11, 12. Não, o Corinthians vai ter mais 3. Depois dele, o Corinthians ainda tem 4. Não, mas depois vai ter mais 3. Mas a questão é que a Inter de Limeira tem só 7 jogos, então ela tem 5 e ela só tem 5 pontos. Se nesses 5 jogos ela vencer todos, ela fizer 15 pontos, nesses 5, não ganhou nenhuma até agora, imagina, vai ganhar os últimos 5, mas beleza, vamos na matemática aqui. Aí a Inter de Limeira ganha os 5 jogos, ela vai a 20 pontos, que seria a mesma pontuação do Corinthians caso ele empate com o São Bernardo, mas ainda assim não teria mais vitórias, porque o Corinthians já tem 6 vitórias, teria 7, teria 7 não, porque empataria, teria 6 vitórias, a Inter de Limeira não buscaria. E o Botafogo, que tem mais 4 jogos apenas, né, porque já tem 8 partidas disputadas, somaria no máximo mais 12 pontos. Tem 7 apenas. Então chegaria no máximo a 19 e o Corinthians empatando, repito, contra o São Bernardo chegaria a 20. Ou seja, um empatezinho já garante matematicamente o Corinthians na próxima fase com 4 rodadas de antecedência. O que é incrível, né? Depois de um campeonato em que o Corinthians nem chegou na fase de mata. O jogo contra o São Bernardo, ele também vale a liderança geral. E aí vale para decidir na Neoquímica Arena até o final do campeonato. Essa vantagem de você terminar em primeiro, porque contra qualquer time. O São Bernardo, cara, que tá no grupo do Palmeiras, tá fazendo uma baita campanha, tem 16 pontos. E tem um jogo a menos do que o Corinthians, né? Então o que acontece? Se eles vencem o Corinthians, por exemplo, eles vão a 19. Eles igualam o Corinthians. E no saldo passam, tá? Então, o São Bernardo vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena nesse domingo, ele termina como líder geral e com um jogo a menos. Mas o Corinthians vencendo, bom, aí vai a 22, tem um jogo a menos, é verdade, mas vai a 22, deixa o São Bernardo em 16 e nesse jogo a menos, né, que o Bernot tem em relação ao Timão, ele pode chegar no máximo a 19, né? Claro, tem mais partidas para realizar, mas o Corinthians já teria ido a 22, então seria uma grande vantagem, né? O Corinthians, assim, não garantiria ainda a liderança geral, mas estaria em primeiro, disparadamente, e garantiria a classificação de forma matemática. Então o jogo vale muito, cara, vale muito. Claro que tem o desgaste aí de um derby no meio da semana, claro que tem uma pré-Libertadores ali na frente, se avizinhando, e obviamente o Ramon vai continuar rodando o elenco, mas aí a gente tem algumas possibilidades. E alguns desfalques importantes, como por exemplo o Yuri Alberto, que foi expulso no derby, né, daquela maneira, né, meio maluca, né, com um chute na bandeirinha, uma comemoração e uma simulação, né? Não fez nenhuma falta e acabou expulso. E o Thales Magno, que está nos Estados Unidos. Tem de volta o José Martínez, e aí a gente pode ver ali uma mescla no meio campo, né? Deve jogar o Martínez, deve jogar o Charles, o Garro, na frente pode ser o Memphis e o Pedro Raul, será? Romero, mais pro Romero, eu acho, com o Pedro Raul, o Memphis ficando no banco, ou será que o Memphis joga? Bom, tem essas dúvidas aí,
nas laterais também, né? A gente não sabe exatamente Léo Maná, provavelmente na direita, na esquerda o Bidu. A dupla de zaga pode ser que o João Pedro Choca ganhe uma sequência, tomara, né? Porque tem se mostrado um zagueiro melhor, ao lado do Félix Torres, que fez alguns bons jogos esse ano até, né? Razoáveis, melhor do que o Kaká, por exemplo. E Hugo Souza mantido e tal. Então, assim, tem algumas dúvidas, mas a gente consegue ter uma ideia de um Corinthians, mesmo que preservando alguns jogadores, bem fortalecido para encarar o bom time do São Bernardo. E para a gente fechar, tô falando aí de defensores e tal, o Gustavo Henrique, ele teve um probleminha que não foi tão simples assim, porque ele teve uma lesão muscular e depois essa lesão acarretou em dores no pubis, que para jogador é terrível, gente. Para você voltar demora muito. Então o Gustavo Henrique está sendo trabalhado para mais um tempinho aí. Exatamente por conta desse incômodo aí, a tendência é que só no mês que vem. E tá fazendo falta, porque ele termina a temporada bem, titular, não assim como despontando e tal, meio em conteste, não digo isso, mas assim, terminou bem. E diante do que a gente tá vendo aí, acho que hoje ele seria titular fácil, né? Então tá fazendo falta o Gustavo Henrique, mas o torcedor vai ter que esperar um pouquinho mais. E na real tem que contratar, né? Tem que contratar pro setor. E o Maicon? Cara, o Maicon tem surpreendido nos treinamentos, pelas avaliações, recuperou de uma cirurgia grave no joelho, né? De uma lesão grave, ficou muito tempo parado, mas tá bem, tá treinando bem, tá para voltar aí a questão de, sei lá, uma semana talvez, 10 dias, o Maicon já possa ser relacionado. Até imaginei que ele já poderia ter sido relacionado, mas estão tendo muito cuidado com o Maicon aí, mas pelos números dele na reapresentação aí, nos treinamentos, o pessoal está otimista aí, o Maicon renovou, né? Com o Shakhtar, tem contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro. E é um jogador que eu ainda tenho expectativa, né? Ele nesse retorno, ele não conseguiu ainda jogar aquilo que a gente sabe que ele joga, né? Do porquê ele foi vendido do Corinthians, um filho do terrão, um volante técnico, canhoto, de boa qualidade. E tomara que agora recuperado, mais maduro, né? Ele consiga ter uma sequência aí, porque o Corinthians está precisando, inclusive, né? O Bidon tá lá. Tá lá na seleção, vai voltar daqui a pouquinho, já tem proposta rondando e tal, depois eu falo sobre isso. Mas enfim, né? É importante que o Maicon, até pela identificação que ele tem com o clube, nunca esqueço, né, daquele pênalti que ele cobrou lá no Allianz Parque, na final do Paulista de 2018, ele faz o gol do título, né? Ainda jovem, ainda moleque, quando ainda estava na sua plenitude aqui, campeão brasileiro 2017, Paulista, depois 18 também, e aí depois é vendido. Enfim, vamos ter que aguardar um pouquinho para ver Gustavo Henrique e Maicon retornarem. E aí, o que vocês acharam de todas essas informações? Domingo tem esse jogo, nesse domingo, contra o São Bernardo, e depois a gente está na live aqui e eu aguardo você. Valeu? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!